Quer puxar um pouquinho ainda? Vamos lá, já é o nosso tempo? Acho Ainda que a gente tem um pouquinho ainda de Tem tempo. mais 10 minutos. Ah, beleza. Então eu queria que eu deixei um ponto para trás aqui, que dentro da fala da Dagmar, que eu queria também problematizar. Uma coisa que muitos pseudocientistas e terapeutas que trabalham com pseudociências fazem é construir um raciocínio em que praticamente é impossível perceberem uma falha, perceberem um erro. E é interessante que nas constelações familiares, até onde consegui estudá-las, existem as soluções para aquele conflito, para aquele problema. Seria aquele autoconhecimento que vocês comentaram também, um insight, né, uma descoberta sobre os nós da rede, os emaranhamentos, né, onde estão os vínculos ali que estão trazendo aquele tipo de problema para que aquilo seja trabalhado. E vocês validam isso com o próprio constelado, com aquela pessoa que foi resolver o problema, perguntando: faz sentido para você? Então, essa é a pergunta que é feita. Aqui, eu queria já antecipar, aproveitando que a gente tem tempo, então, algumas problematizações sobre esse método. Um deles é que a gente sabe a existência do efeito Hawthorne, que diz respeito a quando a gente quer agradar o outro, a gente sabe que está sendo observado. Isso se aplica não só ao constelado, mas aos representantes também. Então, as pessoas podem acabar se comportando ali para agradar, por exemplo, o constelador. Ainda mais quando existe uma admiração por aquele que está conduzindo, gerenciando a constelação. Então, a princípio, pode ser que algumas pessoas digam que faz sentido, porque seria constrangedor te desmentir na frente de todos, ainda mais quando você é uma figura de autoridade. E tem uma relação ainda com esse ponto que eu queria trazer, como é curioso, porque imagine que não só essa interpretação errada, a pessoa vai ali e concorda, mas o que garante que você, além disso, né, considerando isso, que você fez a interpretação mais correta, e a gente sabe que essas interpretações podem ser incorretas. Eu imagino que vocês admitem isso, que consteladores experientes podem chegar a soluções ou compartilhar uma interpretação de um problema de forma incorreta. Eu imagino que vocês não pensem que o campo é tão perfeito assim, vocês captem as informações do campo de forma tão precisa sempre. E no seu livro, Dagmar, que minha esposa praticamente leu inteiro e trouxe para mim as partes mais interessantes, porque eu não tive tempo nesses poucos dias que a gente teve para se preparar para essa conversa, ler muita coisa assim, você traz um caso muito curioso em que a sua interpretação sobre o que estava acontecendo na vida de, se não me engano, uma pessoa que tinha toque, que estava vendo pessoas mortas ali no chão, representantes caídos como se fossem pessoas mortas e tudo. O Bert Hellinger interpretou que eram fetos abortados, e é um tipo de interpretação muito comum na constelação familiar, para quem não conhece. Sabe aquela coisa assim? Na medicina a gente brinca, né? Quando o médico não está identificando o seu problema, deve ser emocional, joga para lá. Então, na constelação, parece que é um coringa. Quando não estou entendendo de onde vem esse problema. Seu deve ser um feto que foi abortado pela sua avó, sua bisavó, mas eu não ouvi falar sobre isso. Nem ela sabe às vezes. É o que a gente chama de crença infalível. Veja que não tem como estar errado. De tudo quanto é forma, ela não sabe, ou é inconsciente, você ainda não percebeu que tem essa questão com seu avô. Então é o tipo de problema que a psicanálise tem, inclusive, também, onde sempre dá para sair pela tangente. A gente chama essa tática de ressignificação. Isso é feito de forma proposital por charlatões, mas feito de forma inconsciente, com boa vontade, e eu acredito que é o caso de vocês, por pessoas que não estão percebendo, que estão usando esse tipo de habilidade. Então eu acredito que muitas pessoas podem acabar adotando essa ressignificação porque confiam demais no campo e confiam demais no trabalho de Bert Hellinger. E no final das contas, Bert Hellinger interpretou que aquelas pessoas deitadas eram fetos abortados e você interpretou que eram pessoas mortas em um conflito, em uma batalha muito antiga. E aí, no final das contas, ele, poxa, pode fazer sentido. Seriam pessoas, o que você acha? Faz sentido para você? Perguntou lá pro rapaz, né, com toque. E ele, sim, faz sentido. E aí seguiu o baile, né? Então é interessante como são interpretações tão diametralmente opostas, pessoas mortas numa batalha antiga, que não sei se era na outra encarnação que a pessoa participou, ao passo que fetos abortados, que é a carta na manga ou coringa, que a gente vê frequentemente nesses trabalhos de constelação familiar. E o ponto é que é difícil
verificar o que está errado, o que está certo, e pode passar a impressão sempre de que as coisas são certeiras. Ao passo que, e aqui eu finalizo a minha reflexão, é que existe uma terceira tática adotada consciente ou inconscientemente por charlatões ou pessoas que trabalham com pseudociências, que podem... Não estou chamando de charlatões, tá? Estou só dizendo que são táticas que algumas pessoas adotam de propósito para enganar, que desenvolvem isso como habilidade, para fingir que tem um superpoder, e tem pessoas que desenvolvem isso de maneira meio inconsciente, querendo ajudar e passam a acreditar que tem um superpoder, como o da força lá, né, com os midi-chlorians que você mencionou antes, ou o contato com o Espírito Santo, ou contato com os espíritos no caso do espiritismo, ou com o campo mórfico no caso da constelação familiar, que é prever o provável. É a técnica de a gente dizer coisas que, se a gente tentar fuçar um pouquinho ali, uma hora vai achar alguma coisa que serve para aquilo ali. Por exemplo... Leitura fria? Leitura fria cai aí também, prever o provável. A gente começa a dizer algumas coisas assim que... Vilela, hoje mais cedo, eu tô sentindo que aconteceu algo, cara, meio constrangedor com você. E se você não está se lembrando agora, é porque a sua instância inconsciente reprimiu aquilo ali para você não ficar envergonhado de novo agora na frente das câmeras. Entendi. Então eu consigo aqui dar uma ressignificada também se eu sinto que a pessoa está discordando. Mas o prever o provável é dizer aquilo que facilmente vai se aplicar àquela pessoa. Na sua família, Dagmar, provavelmente uma ancestral sua foi violentada. Se eu disser isso e você acreditar no poder do campo mórfico, da constelação familiar, e for procurar, uma hora, seja sua avó, bisavó, tetravó, tia-avó, uma hora você vai encontrar alguém, entende? Uma hora alguém teve um aborto espontâneo na nossa família. Aquele segredo da família, tem um segredo na sua família, um assunto que é muito delicado. Eu já vi essa também. Qual família não tem um tabu, não tem um assunto que é delicado? Então isso é prever o provável. São cartadas que são dadas numa sessão de constelação, que vão se aplicar a boa parte daqueles que buscam essa ajuda e vão parecer que, nossa, houve uma revelação aqui, alguma coisa que foi fundamental assim para uma virada de chave e assim por diante. Então são algumas táticas que consciente ou inconscientemente podem ser desenvolvidas, empregadas, que passam essa impressão de que está havendo algo extraordinário acontecendo ali, mas é pura psicologia humana. Posso falar? Vamos lá, com vocês agora. Então, primeiro eu queria agradecer que você está dizendo que eu não sou uma charlatã, mas que eu sou assim, inocente, né? Eu achei, foi bom, foi melhor do que ser achado de charlatã. Eu sou uma inocente, eu não estou percebendo, né, o que está acontecendo, mas a minha intenção é boa, te agradeço por isso. Eu queria começar pelo fim, dizer para você que este paciente, que é um paciente que eu acompanhei durante muitos anos, ele, apesar de ser um dos pacientes mais graves de toque, que nós, na equipe que eu trabalho, essa equipe de psiquiatras com que eu trabalho hoje em Goiânia, ele teve uma melhora muito significativa e ele agora está escrevendo um livro. Ele não se curou do toque, porque o toque é praticamente curável. Não sei se você tem experiência de trabalhar com pacientes assim, mas realmente o toque é grave. O dele era um dos casos mais graves que eu já vi. Mas ele teve uma melhora muito significativa. Que bom. Tá certo? Foi bom. E não só esse livro que sua esposa leu, depois você lê, eu acho que você vai gostar. Esse livro eu trago vários casos de melhoras de pacientes, onde as constelações, na minha observação, puderam ajudar muito. Mas aqui eu gostaria de ressaltar o seguinte, Rogério, nós estamos, eu acho que deu para ficar claro, que nós estamos com duas visões de mundo muito diferentes. Completamente. Não é? Completamente diferentes. Não é? Eles falam de uma ciência e de uma pseudociência e que realmente é difícil dialogar com a gente nesse outro campo do que nós consideramos ciência e pseudociência. Por exemplo, ao criticarem a homeopatia, que é uma das grandes missões desse Instituto IQC, que eles fazem parte, não é? Ela critica a homeopatia sem nenhuma base científica de criticar. Porque, na verdade, não é verdade que a homeopatia está iniciando pesquisas. Não. A homeopatia tem 245 anos. Ela já tem inúmeras pesquisas. E, em função de todas essas pesquisas, inclusive, que ela é considerada uma prática médica no Brasil.
O IQC tentou muito combater a homeopatia, mas está tendo um pouco de dificuldade, não é? Por quê? Deixa eu terminar agora. Está tendo um pouco de dificuldade, porque, inclusive, o Conselho Federal de Medicina defende a homeopatia, porque a homeopatia faz parte de uma prática médica considerada no Brasil. Eu sou uma médica homeopata e eu tenho participado também desse debate de a homeopatia ser chamada de pseudociência. E eu quero dizer para você, Rogério, que quem sabe numa outra oportunidade a gente possa aprofundar um pouquinho mais, sem essa visão completamente diferente da visão que embasa, da ciência que embasa, inclusive, as constelações familiares. Eu estava vendo aqui, procurando aqui enquanto vocês estavam falando, Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake é um dos maiores cientistas hoje da atualidade. Ele tem um apoio, tanto do governo inglês como do próprio governo americano, para suas pesquisas. Ele pesquisa coisas incríveis, como os próprios campos morfogenéticos, né? Ele pesquisa sobre a intuição. Ele é um dos autores que explica, do ponto de vista científico, o que é esse fenômeno do campo da constelação. É interessante porque eu, como participo desse movimento das constelações há muitos anos, eu estava num congresso na Alemanha de constelação, quando sugeriram que Bert Helling se encontrasse com Sheldrake. E realmente Bert Helling se encontra depois com Sheldrake, não é? E desse encontro foi muito interessante, porque Sheldrake, quando ele conhece as constelações, ele diz: as constelações comprovam a minha tese da existência dos campos mórficos, ou campos morfogenéticos. E olha o que diz Sheldrake a respeito dessa visão de ciência que os nossos amigos aqui estão falando. Ele diz o seguinte, é um livro que eu hoje estava até conversando com um fã seu, que é o Adilson Ramachandra, que é editor da Cultrix Pensamento, né? E ele estava me mostrando esse livro do Sheldrake, que chama Ciência Sem Dogmas, a nova revolução científica e o fim do paradigma materialista, que é esse paradigma defendido aqui pelos rapazes. Então ele diz o seguinte, Sheldrake, libertando o espírito da investigação científica. Sheldrake diz o seguinte: o maior delírio do pensamento científico atual é a crença de que ele já compreende a natureza da realidade, já sabe tudo, como é dito aqui. Já sabe o que é pseudociência, o que é ciência, o que deve ser, o que não deve ser, como proteger a população, etc. As perguntas fundamentais foram respondidas. Resta apenas esmiuçar detalhes nessa visão dogmática aqui representada. Neste livro, o Dr. Sheldrake, um dos cientistas mais inovadores da atualidade, mostra que pressuposições cristalizadas em dogmas estão restringindo a ciência. A visão científica do mundo transformou-se num sistema de crenças, de dogmas. A realidade é apenas material ou física. Então, é uma visão muito distorcida. É como se só fosse possível de ser considerado um conhecimento válido aquilo que no método científico defendido por eles, não é, possa ser comprovado. Agora eu digo para você o seguinte: nós estamos vivendo um momento onde o conhecimento ele está se expandindo de uma forma muito grande, não é? Esse método científico e esse compromisso com os resultados, que é esse compromisso com alguns resultados que querem confirmar, por exemplo, que o medicamento homeopático não é válido, embora a homeopatia esteja presente em todo mundo, com resultados impressionantes e evidentes, com pesquisas já estabelecidas, não é? Em contrapartida, tem um compromisso muito grande com a indústria farmacêutica, onde essa pseudociência está muito presente. Porque uma das características da pseudociência é justamente não se apegar ou não respeitar o método como ele é, não é? E
não desenvolver as pesquisas isentas de interesses. Eu vou dizer uma coisa para você, Rogério, que eu tenho um outro livro meu escrito que se chama Viva a Menopausa Naturalmente. Eu escrevi esse livro em 1998. Eu estava com 40 anos, grávida da minha segunda filha. E eu morava aqui em São Paulo. E eu escrevi esse livro. Eu havia estudado muito sobre esse período da vida da mulher e eu não concordava com a medicina na época, principalmente a indústria da doença, não é? Que dizia que todas as mulheres tinham que repor hormônios. Eu achei aquilo um pouco absurdo, não é? Eu pensei, mas como é possível isso? Quer dizer que Deus fez a mulher errada, né? Porque ela chega numa fase que os hormônios não têm validade mais. Aqueles, né, o fato da mulher chegar na menopausa e ter um nível altíssimo de hormônios hipofisários, que é o FSH e o LH, isso aí não. Tá certo? A mulher entra em insuficiência hormonal e todas as mulheres têm que tomar hormônio. Mas autores questionaram isso e disseram que o excesso de hormônio poderia elevar o índice de câncer, por exemplo, de mama, que muitas vezes é estrógeno dependente, de ovário, doenças da vesícula biliar e até mesmo doenças cardiovasculares que aquela reposição hormonal poderia levar e prejudicar. E eu, na época, eu fazia um trabalho com mulheres aqui em São Paulo e fui procurada por uma editora para escrever um livro sobre isso e passei a estudei muito sobre essa questão. E esse livro meu teve uma grande repercussão e eu fui convidada a participar de um programa de televisão que se chamava Junta Médica. Isso foi em 1998, 99. Eu participava defendendo uma visão crítica. Eu dizia que não era verdade que as mulheres entravam em insuficiência hormonal. Era um novo equilíbrio hormonal. A gente não precisava mais de tanto estrógeno. Tá certo? E o debate seguiu durante alguns meses, até que um determinado dia, eu me lembro que era uma quinta-feira. Eu estava pronta para ir para o programa, não é? Quando a apresentadora me ligou e me disse o seguinte: doutora Dagmar, eu tenho muita vergonha de dizer para a senhora o que eu vou dizer. A senhora não pode mais vir no meu programa. Porque o meu programa é financiado, 40% dele é financiado por um laboratório farmacêutico. E eles exigem que a senhora saia do programa. Isso é ciência? Me desculpe, para mim isso é pseudociência. Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação onde, infelizmente, no Brasil, esse debate que você está promovendo aqui, ele não está acontecendo como ele deveria acontecer. Ele não está sendo democrático. Tá certo? Porque o peso, a verba da indústria farmacêutica impondo o que é ciência, o que não é ciência, o que é pseudociência, o que não é pseudociência. Para mim não tá vindo essa verba não, Dagmar. Eu não sei. Nem pra mim. Eu não sei, eu não estou dizendo, eu não estou acusando vocês de vir essa verba. O que eu estou dizendo é que os laboratórios farmacêuticos impõem muitas vezes uma tese, não é? E que, na verdade, coloca em risco, isso sim, isso é colocar em risco uma população. Porque depois que as pesquisas realmente sérias mostraram o risco daquela reposição hormonal, baixou a reposição hormonal. E hoje o que se propõe é uma reposição hormonal para menos mulheres, não são todas as mulheres que precisam. Agora eu pergunto, e esse número enorme de mulheres que desenvolveram câncer em função dessa prática, quem é que vai se responsabilizar por isso? Então, eu acho que existe hoje primeiro uma questão de que a ciência é só essa ciência que eles dizem que é verdadeira. Então, não há espaço para investigar, por exemplo, o ser humano. O ser humano é multidimensional. O ser humano não é só a matéria. Se uma pessoa está presente, por exemplo, numa constelação, e se ele percebe aquela informação, e se depois aquela informação é checada, se aquele trabalho terapêutico que é desenvolvido ali traz um benefício, por que isso não é verdadeiro? As pesquisas estão mostrando que o método é eficaz.